E aí, pessoal, vamos falar agora sobre os lançamentos, mas vamos falar sobre isso de um modo bem genérico. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Por lançamentos, eu vou estar falando de queda livre, lançamentos horizontais, lançamentos verticais, lançamentos oblíquos. Parece que é um bocado de coisa diferente, na prática para a gente vai ser tudo igual. Todos se resolvem, se compreendem do mesmo modo. Todos eles são baseados naquilo que a gente tinha visto logo antes, do movimento ser uniforme ou do movimento ser uniformemente variado. Tudo bem? Então o que é que a gente tem que saber com isso? Tem uma tabelinha por aqui que a gente vai estar utilizando para resolver os exercícios na sequência. Que basicamente a gente vai ter que decompor os movimentos em seus componentes horizontais e verticais. E a partir daí a gente resolve cada um separadamente, de acordo com o que a questão pedir. Tudo bem? Eu queria fazer algumas observações para vocês. Imagine o seguinte: se eu tenho uma bolinha aqui, eventualmente eu jogo ela para cima e ela sobe até aqui. O que é que acontece? Depois ela cai. Mas antes de cair, se ela estava com uma velocidade para cima e depois ela vai estar para baixo, ela teve que antes passar pelo zero. O que é que vai estar acontecendo? Tem algumas coisas que a gente tem que saber. Uma delas é a velocidade em qualquer ponto. Por exemplo, a velocidade que ela tinha aqui vai ser igual à velocidade que ela tinha quando estava caindo na mesma altura. Qual que é a diferença? Que essa era para cima e essa é para baixo. Então, se a altura for igual, a velocidade é igual. E atente para um outro detalhe: se a velocidade e o deslocamento é o mesmo, isso quer dizer que o tempo que ele gasta para subir esse pedacinho é igual ao tempo que ele gasta para descer esse mesmo pedaço. Então, o que é que a gente sabe? Se a bolinha está aqui, vamos supor, a 2 metros por segundo, essa bolinha, quando estivesse aqui, estaria com 2 metros por segundo. Se ela tiver gastado 1 segundo para sair daqui até o topo, isso quer dizer que para ela sair do topo até aqui, ela vai gastar também 1 segundo. Qual que é a diferença? Que essa velocidade é para cima e essa é para baixo. Tudo bem? Então o que é que a gente sabe? Em resumo, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida se ele começar e acabar na mesma altura. Obviamente, se em vez de parar aqui ele caísse mais, ele iria demorar mais tempo e provavelmente cairia com uma velocidade maior. Tudo bem? Mas se a gente estiver falando da mesma altura, a velocidade na mesma altura vai ser igual, tirando o fato de que uma subindo e outra descendo, o tempo que ele gasta também vai ser igual. Ok? Então, o que eu queria propor agora é que a gente desse uma olhada em alguns exercícios para poder tirar isso daqui, dessa parte tão abstrata, e ver como que aquela tabelinha dali encaixa. Então, vamos fazer o seguinte: eu tenho uns exercícios aqui, deixa eu puxar eles para a gente dar uma olhada. Então, pessoal, nós temos aqui a nossa primeira questão, em que ela está dizendo: na superfície horizontal do patamar superior de uma escada, uma esfera de massa 10 gramas rola de um ponto A para um ponto B, projetando-se no ar a partir do ponto para os degraus inferiores. Cada degrau tem uma altura de 20 centímetros e uma largura de 30. Então, o que é que acontece? Aqui horizontalmente nós temos 30 centímetros, verticalmente 20. Considerando-se desprezível a resistência do ar e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade mínima que ela tem que ter para passar pelo ponto B, não tocar o primeiro degrau logo abaixo, em metros por segundo é. Então o que essa questão está querendo dizer para a gente? Do que a gente consegue inferir, ela vem com uma velocidade horizontal, certo? Vamos dar uma desenhada nessa questão. Então a gente tem uma bolinha que está aqui, inicialmente, com uma velocidade para cá. Esse movimento não tem nenhuma aceleração que esteja horizontal, então ele seria uniforme. Eventualmente, ela vai estar numa situação em que ela vai ter uma aceleração para baixo da gravidade e ela vai ter uma velocidade para lá. O que é que vai estar acontecendo? Vou até colocar em outra cor para a gente não misturar. A gente vai começar a ter um movimento vertical para baixo e um horizontal
para a direita. E o que é que ele quer que aconteça? Ele quer que tenha andado os 30 centímetros do batente. Ele quer que tenha andado esses 30 centímetros, que eu vou colocar logo em metros, tá, gente? Da 0,3, antes que ele tenha caído esse 0,2, porque assim a bolinha já vai estar por aqui, depois do 0,3 quando tiver caído. Tudo bem? Então, o que é que a gente sabe? Vamos puxar aquela tabelinha agora? Deixa eu copiar ela aqui, para a gente usar. Então vamos nessa. O movimento que a gente tem na horizontal, ele é uniforme ou é variado? Pelo que a gente viu, como ele não tem aceleração, ele é uniforme. E o vertical, por outro lado, é variado, porque tem a gravidade que está puxando. Então a aceleração do movimento horizontal é zero, porque não acontece nada. Do variado, ele disse que era de 10 metros por segundo ao quadrado, que era a gravidade. A velocidade inicial dele era v. Já verticalmente, ele não estava caindo no começo, então temos zero. A velocidade final horizontal continua sendo v, porque não tinha aceleração. Já aqui a gente não sabe exatamente quanto ela vai ser. E a posição inicial dele era em zero, essa daqui também era em zero. A gente pode até colocar uma posição final, porque a gente quer que na horizontal ele tenha pelo menos passado de 0,3. Tudo bem? Então o que é que a gente tem aqui? Na horizontal, vou colocar aqui, a gente sabe que a velocidade ela seria o espaço pelo tempo. E o que é que a gente sabe daqui? A gente sabe o espaço, que é 0,3, mas a gente não sabe o tempo. E a gente precisa dele para encontrar a velocidade, né? Então o que é que a gente tem que fazer? Tem que encontrar o tempo. E a gente sabe que esse tempo tem que ser menor do que o tempo da queda, não é isso? O que é que a gente sabe da queda? A gente sabe que ele é um movimento uniformemente variado. Então a gente pode usar o sorvetão. A variação de espaço, que seria os 0,2 metros, seria a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. Beleza, o que a gente tem daqui? A gente tem a velocidade inicial? Tem, é zero. A gente tem o tempo? Não, que é o que a gente quer achar. A gente tem o ΔS? Tem, era 0,2. A gente tem a aceleração? Tem. Então a única coisa que está sobrando aqui é o tempo. Joia, dá para a gente encontrar o tempo aqui. E quando a gente achar esse tempo, a gente pode substituir para encontrar o tempo mínimo que ele teria para poder passar por aquela distância horizontal. Tudo bem? Então vamos lá, vamos seguir em frente para ver o que é que dá. 0,2 seria a velocidade inicial, 0. Então qualquer coisa vezes 0 dá 0, né? Isso aqui vai ser anulado. Mais a aceleração é 10 vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então a gente pode simplificar 10 e 2, isso aqui dá 5. Ou seja, 0,2 é igual a 5 vezes o tempo ao quadrado. Então, se a gente passar esse 5 que está multiplicando e dividindo, a gente vai ficar com o tempo ao quadrado, sendo 0,2 sobre 5. Se a gente quiser fazer essa divisão de modo um pouco mais tranquilo, a gente pode multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 2. Por quê? A gente vai ficar com 0,4 sobre 10. Dividir por 10 é tranquilo, né, gente? É só colocar uma casinha a mais. Então, 0,04 seria o tempo ao quadrado. Então, a raiz disso seria, como a gente tem duas casas decimais aqui, a raiz vai ser com uma casa decimal só. Então, seria 0, alguém. Só sobrou o 4, e a raiz do 4 é 2. Então, o tempo era de 0,2 segundos. E agora que a gente sabe dele, é só acabar de resolver aqui. A velocidade seria o deslocamento, que era 0,3, dividido pelo tempo, que é 0,2. Isso é a mesma coisa que 3 por 2. Essa velocidade tinha que ser de pelo menos 1,5 metros por segundo.
Então o que é que a gente fez? Recapitulando. A gente olhou para isso e viu que na horizontal seria um movimento uniforme com essas características. Na vertical seria um movimento uniformemente variado com essas características. E o que é que a gente precisava? A gente sabe que o tempo que ele vai ter caindo vai ser o mesmo tempo que ele vai passar andando. E no caso a gente queria que ele andasse esse 0,3 antes de cair o 0,2. Lá pelo sorvete da gente, a gente consegue deduzir essa equação, que a velocidade é o espaço pelo tempo. Só faltava o tempo, mas a gente pode dizer que esse tempo vai ser igual ao da queda. Então a gente usa o sorvetão. Como a gente basicamente iria anular tudo que não fosse o tempo, dava para a gente encontrá-lo. E uma vez que a gente tem encontrado, só substituir. Tranquilo, gente? Vamos dar uma olhada em mais um. Então, letra E aqui, 1,5. Sempre que for necessário, utilize a aceleração da gravidade local como g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Suponha que Cebolinha, para vencer a distância que separa da outra margem e livrar-se da Ilha da Mônica, tenha conseguido que a sua velocidade de lançamento, de valor 10 metros por segundo, fizesse com a horizontal um ângulo alfa, cujo seno seria 0,6 e o cosseno 0,8. Desprezando-se a resistência do ar, o intervalo de tempo decorrido entre o instante em que Cebolinha salta e o instante que ele atinge o alcance máximo. O alcance, gente, é essa distância que ele percorre na horizontal, tá? Do outro lado, é. Então o que a gente sabe daqui? Vou dar mais uma descidinha. A gente sabe que Cebolinha, ele saltou inclinado. Então vamos lá. Ele saltou assim. Isso aqui valia 10. Desse pedaço, ele tinha uma velocidade vertical para cima e ele tinha uma velocidade horizontal para a direita. Eventualmente, o que vai estar acontecendo é que ele vai cair, né? Então ele vai ter uma velocidade para baixo e ele continua indo para a direita. Já que ele tinha dito para a gente desprezar o atrito, o que vai estar acontecendo é que essa velocidade também é de 10. E o que é que ele falou para a gente? Que tínhamos aqui um ângulozinho alfa, que tinha um seno e um cosseno, 0,6 e 0,8. E o que é que ele está querendo saber para a gente? O tempo que ele gastou desde que ele saiu até o tempo que ele chegou. Então a gente pode dizer que, vamos ver se faz sentido para vocês, o tempo total, ele seria o tempo de subida mais o tempo de descida. E bom, já que ele está chegando e saindo da mesma altura, a gente pode dizer que esses dois tempos são iguais. Então o tempo total seria, por exemplo, o tempo da subida mais o tempo da subida. Ou seja, 2 vezes o tempo da subida, tudo bem? E aí a gente pode se perguntar, está aqui a nossa primeira coisa para responder. Como que a gente pode chegar nesse tempo da subida? Bom, a gente tem a gravidade que está puxando ele para baixo. A gente sabe que ele vai começar com alguma velocidade e aqui em cima ele vai ficar com 0 de velocidade vertical. Então a gente pode utilizar a expressão da aceleração, que ela diz que a aceleração é igual a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. E aí? A gente tem a aceleração? Tem, que é da gravidade. A gente sabe quanto foi a variação da velocidade? Ainda não. Porque essa velocidade daqui é a vertical. E a gente só tem a velocidade toda. Só que vamos dar uma olhada. A gente sabe que lá da nossa outra aulinha, quem que está... Esse ângulo alfa está olhando para quem? É justamente para o nosso VY, não é isso? Então a gente pode dizer que o VY ele vai ser V vezes o seno do ângulo. Olha aí onde está aparecendo finalmente o nosso uso para aqueles vetores, para a decomposição. Então o nosso VY vai ser V, que é 10, vezes o seno do ângulo, que era de, eu não lembro, 0,6 ou 8. O seno era 0,6. Então voltando, 10 vezes 0,6, ou seja, VY era 6 metros por segundo.
Então a nossa variação foi de 6 para 0, ou seja, ela foi de menos 6. Mas vamos dar só uma desenvolvida. A gente está querendo encontrar o tempo, não é isso? Então, se a gente passar esse tempo que está dividindo, multiplicando, a gente vai ficar com A vezes o tempo, seria igual a variação da velocidade. Então, já que a gente quer só o tempo, a gente pode passar esse A para lá, e o tempo seria a variação da velocidade sobre a aceleração. A variação da velocidade foi de menos 6. E a gravidade, como ela estava diminuindo a velocidade, ela é também negativa. Então esse tempo foi de 0,6 segundos. Que era o tempo de subida, gente. Então a gente, sabendo dele, pode resolver aqui. Seria 0,6 mais 0,6, ou seja, ele gastou 1,2 segundos. Recapitulando, a gente sabia desses detalhes, que ele iria saiu com uma velocidade de 10, e a gente sabia do ângulo que ele tinha saído. A gente sabia que o tempo de subida, o tempo total dele, desculpe, seria o tempo da subida mais o tempo da descida, e ambos seriam iguais, porque ele começa e acaba na mesma altura. Joia! Para achar o tempo de subida, a gente utilizou a aceleração. Por quê? A gente sabia que ele começou com alguma velocidade subindo, mas que ele acabou parado. Então a gente tinha como saber da variação da velocidade. Só que essa variação da velocidade não era da velocidade toda, era somente da vertical, que a gente encontrou utilizando o seno. Tranquilo, gente? Fácil demais? Então vamos ver. Nós temos 1,2, letra D. Então, basicamente é isso que vai estar acontecendo com praticamente todas as outras questões, gente. E a gente vai ter alguma situação que vai estar acontecendo, ele vai nos dar algum problema em que nós vamos utilizar aquela tabelinha para entender e resolver a questão. Nós vamos quebrar a sequência dos movimentos, talvez ele esteja primeiro subindo, depois ele desce. Quando ele desce, ele talvez desça um pouco mais, ou talvez ele desça um pouco menos. Mas a partir daí a gente tem como calcular, como definir se ele vai ser um movimento uniforme ou se ele vai ser um movimento variado, e a gente sabe quais são as equações que a gente precisa utilizar. Tudo bem? Então, eu vou deixar aquela lista para vocês continuarem resolvendo. Ela em breve estará completamente comentada, e eu espero também em breve estar deixando os comentários em vídeo aqui para vocês.